Falar de quedas é também falar das limitações dos idosos. Queda é um dos principais motivos de fratura em idoso. Ao longo do tempo, osteoporose, enfraquecimento, falta de cálcio, acontece e eles caindo, acontece a fratura, mínima que seja. Agora você vê, um paciente que não tem nada, tá? Exemplo meu de novo. Paciente que não tem nada. Uma senhorinha de 92 anos, não tinha nada. Ela saiu da cadeira e a perna dela enfraqueceu. Ela não deu conta de segurar o corpo dela, magrinha ela, e caiu de bumbum no chão. Quebrou o quadril, trincou o quadril. Resultado, 4 meses de cama. Você às vezes não sabe, mas fratura de quadril não engessa. Não tem como engessar. É imobilização na cama. Não podia se mexer. Então, olha o que pode acontecer. Você vê, a senhorinha não tinha nada. Sofreu uma queda boba da própria altura, ficou na cama 4 meses, podendo acontecer uma ferida, porque ela não podia ser nem imobilizada, virada, como a gente já conversou sobre mobilização no leito. Podia levantar as pernas, podia levantar ela um pouquinho mais, mas dependendo do jeito que a gente movimentava ela sentia dor. Então, olha, como que uma queda pode, digamos, interferir na saúde de uma pessoa, tá? Então, coisas simples, um chinelo, uma sandália, que não seja totalmente amarrada ao pé, ela também pode dar uma queda. Um chinelo de colocar o dedinho, né? Ela é assim, você coloca o dedinho e não tem segurança atrás, fatalmente ela não vai carregar esse chinelo. A gente anda de boa, tem gente que até corre, mas o idoso, ele com o passar do tempo, ele tem a passada dele diminuída. O andar dele, o jogo que ele faz para andar é diferente. Então, ele pode tropeçar no próprio pé, no próprio chinelo. Então, precisamos avaliar qual é esse sapato, o que ele está calçando. Qual a força aí, vamos falar de limitação, qual a força que ele tem na perna, musculatura. Se a musculatura é fraca, ela consegue levantar o pé o suficiente para dar uma passada? Mesmo que seja de andador. O equilíbrio que ela tem. Porque quando a gente vai andar, a gente, querendo ou não, você vai trocando. Você vai fazendo uma troca do peso do seu corpo. Então você faz um balanço. Tá? Como que é esse balanço dele? Ele ainda tem cognitivo para pensar nas passadas? Tem força para segurar o corpo nas passadas? Tem força na mão para sustentar o corpo no andador? Então, todas essas dificuldades cognitivas e físicas interferem ao longo do dia com ele e que podem acontecer quedas. No outro vídeo eu falei sobre iluminação do quarto. Iluminação do quarto. Como é que está a visão desse idoso? Ele é conduzido à noite para fazer xixi com alguém? Tem um cuidador que acorda e vai com ele ou ele vai sozinho? Para ele ir sozinho, ele usa óculos, ele pega o óculos para poder ir ao banheiro, ele não pega
Isso tudo é motivo para cair. Os idosos geralmente não precisam subir em alguma coisa para cair. Eles caem da própria altura. E na idade deles, cair da própria altura quebra. Quebrar fêmur, cabeça de fêmur, nossa, acontece demais. Acontece demais. E cabeça de fêmur é prótese. Prótese, tira a cabeça do fêmur e coloca outra. Agora, fisioterapia, vai valer a pena a recuperação, digamos que seja aí essa senhorinha da quebra do quadril, se fosse de fêmur, como é que ela ia estar? Como é que ela ia responder a uma cirurgia? Pode dar rejeição. Saudável. Quebra o fêmur. Minha avó, na verdade a avó do meu esposo, ela muito esperta, muito esperta, cabeça maravilhosa, mais de 90 anos. Ela sofreu uma queda no terreiro mexendo com galinha. Ela sofreu uma queda, não conseguiu levantar, né? E acharam ela lá no terreiro, levaram para o hospital, quebrou o fêmur, fez a cirurgia, morreu, infecção generalizada. Boa. Então olha como que a queda tem um peso na vida do idoso. Tá? Então, vamos lá, caiu, consegue levantar? Tem força para levantar? Mora sozinha? E aí? Vai esperar alguém no dia seguinte buscar? Tá fazendo frio? Vamos fazer essa análise. Vamos entender como as coisas acontecem. Vamos trabalhar com prevenção. Vamos olhar o limite dessa pessoa. Vamos ver que roupa ela veste. Vamos ver que tipo de calçado ela calça. Quais são os locais que ela anda. Tem escada? Tem declive? Ela faz atividade instrumental de vida diária, quer dizer, ela sai de casa para fazer alguma coisa, ela anda na rua, e o caminho que ela percorre tem muitos acidentes ambientais. Também não digo, é primordial zelar para que a queda não ocorra. Porque ela realmente pode matar. Quais são os cuidados? Orientação para esse idoso. A gente tem muito idoso teimoso, não tem? Mãe, não faz isso. Ah, mas eu quero. Aí você briga. Então, a orientação, a conversa, a gente já conversou sobre comunicação, lembra? Então, conversa com ela, explica, fala essas coisas que eu estou falando, coloca ela para ouvir o que eu estou falando. Não tenha medo de assustar, porque às vezes existem pessoas que precisam ser assustadas para elas entenderem o risco que elas correm. Certo? Então, no caso deles, é observar, orientar, fazer as mudanças necessárias em sapatos, em chinelos, não andar de meia, pelo amor de Deus. Não ande de meia, só meia. Dá sempre uma pesquisada, sabe aquele tapetinho do banheiro? Alguns têm ventosa, eles grudam no chão. Com o passar do tempo, ela vai ressecando. Ela não gruda mais. Ela, na verdade, escorrega. Então, faz uma manutenção, dá uma olhadinha, é baratinho. Esses tapetes não são caros. Troca. Vão manter trocando. Se puder não ter esse tapete, melhor ainda. Mas se tiver, que seja o melhor, que seja aquele que realmente segura, que gruda, tá? Se não tem tapete, usa um chinelo para tomar banho. Procurar o menos
tapete possível na área social, na cozinha, no quarto, porque tapete, ou coisa ruim é o tal do tapete. Tapetinho, o daqui de casa eu tô sempre chutando eles lá debaixo dos móveis, que eu trupico, eu acabo me trupicando nesse tapete. Imagina, gente, uma pessoa como essa que tem as suas limitações de visão, de musculatura, de força, de equilíbrio, às vezes até cognitivamente, ela nem sabe o que é aquilo no chão. Ela passa por cima. E às vezes não levanta o pé o suficiente para passar por cima. E acaba passando por baixo. Cai. O próprio andador, ele não vai passar onde tem um tapete. Né? Tem essa dificuldade. Então, é sempre observar, orientar, acompanhar. Se você estiver junto, esteja junto. Se você não estiver junto, tiver um cuidador, orientar esse cuidador e confiar nele. Lembra as orientações de cuidador, quem pode, quem não pode? Já falei isso anteriormente. Como orientar, como acompanhar esse cuidador e confiar nele. Então, quando você for observar a sua área social, aonde esse idoso está andando, ele está circulando, digamos que tenha uma rampa, tá? Essa rampa, ela pode ser coberta em alguns pedaços com aquelas fitas antiderrapantes. Tem umas até transparentes e elas não deixam eles escorregarem tanto no seco quanto no molhado. Mas não esqueçam também de corrimão, porque quando a gente desequilibra e cai, a primeira coisa que a resposta é manual. A gente quer agarrar em alguma coisa. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando acontece um desequilíbrio, alguma coisa, a gente quer agarrar para não cair. Então, eles também têm esse reflexo, continuam com esse reflexo, e o corrimão dá segurança para descer, tanto em escada quanto em rampa. A rampa é para o uso desses dispositivos, como o andador e a cadeira de roda. Já a bengala já pode descer a escada. Lembro, a escada também tem que ter essas fitas antiderrapantes. No banheiro, por exemplo, você pode fazer uso dessas fitas na parte seca do banheiro. Na parte molhada não deu muito certo não, elas vão descolando, tá? Mas na parte seca dá para usar também. Dentro do banheiro pode usar as barras também, são pequenas barras que podem ser colocadas e auxiliar no banho, para levantar da cadeira, para, enfim, gerar segurança para não acontecer a queda, certo? Quando eu falo de fazer uso de rampa ou de escada, vai depender muito da limitação desse idoso e da capacidade que ele tem de andar, de subir, tá? Se ele consegue subir a escada com o auxílio de alguém, beleza, é mais um exercício que ele pode fazer. Agora, se ele não tem forças para sustentar esse corpo nem com a ajuda de uma pessoa, ou vai cansar ele demais, a rampa seria uma opção. Mas a gente precisa saber se ele está disposto a isso, tá? Porque se ele não estiver disposto também, esse lugar vai ser de difícil acesso. Então precisamos pensar em como ele está, se ele quer ir, se ele quer se dispor a essa, digamos, aventura de descer uma escada ou de descer uma rampa, e lembrar que tem a ida e a volta. Então, se eu desço, quando eu voltar, eu vou subir. Se eu desço a rampa, quando eu voltar, eu vou subir. São movimentos diferentes, que requerem musculaturas diferentes e entendimento do processo. Então, tem que estar junto, tem que estar acompanhando, pensando na limitação e na capacidade desse idoso.
Outra coisa que tem acontecido muito no nosso mundo atual é os pisos serem de porcelanato. Eles são muito lisinhos e às vezes a gente não consegue ver uma poça d'água, um pingo d'água, um respingo d'água. Muito cuidado com esses ambientes e observar bem se não caiu alguma coisa, e que o ambiente molhado, o chão molhado, a tendência de escorregar é muito maior, né? Então, ficar atento para essas coisas corriqueiras dentro de casa, banheiro molhado, box molhado. Box molhado vai acontecer, mas o que você tem feito para gerar segurança para ele dentro do box? As alças, a cadeira, alguém ajudando. Já a parte de fora, ela está molhada, ela está seca, ele pode andar naquela região, tá tudo ok, tá de chinelo, tá descalço. Então, cuidados, olhares e percepção para dar qualidade de vida e trabalhar com a prevenção. Bom, e para fechar essa conversa, eu queria contar também outra história minha. É bom ter história para contar, não é? Então, essa história aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela mora com meu irmão. Na casa do meu irmão tem uma piscina gostosa, grande. E nesse dia ela estava sozinha. E eu já falei para vocês que idoso teimoso é terrível. Pois é. Então vamos lá. Meu irmão ainda não tinha colocado a escadinha para subir. Ela que iria, porque queria tomar banho na piscina, né? E ela foi. Ela ama, né? Foi, botou o maiôzinho dela, independente, tá? Foi, sozinha em casa. Botou o maiôzinho dela, entrou na piscina, nadou, foi para um lado, foi para o outro. E na hora de sair da piscina, como que ela faria? Ela pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha só, quando ela estava dentro da água, para ela dar um impulso para sair, beleza, porque a água ajuda, né? Só que aí, o que aconteceu? Não tinha escada para ela subir, ela teve essa ideia da impulsão pela água, sentou na beirada da piscina. Como é que levanta? Não tinha nada que ajudasse ela. Não tinha uma cadeira, não tinha uma escada, não tinha um puxador, não tinha nada. Sabe o que ela fez? Ela foi engatinhando da piscina até o quarto dela. Sabe quantos metros são? 15. Andando de gatão. Olha, eu não vi a cena, mas... Gente, vamos olhar as capacidades e as limitações desses nossos idosos. Hoje a gente acha graça, hoje a gente ri da condição dela. Mas imagina se não fosse assim, se tivesse uma distância maior para percorrer, se ela tivesse que subir a escada de casa para poder chegar no quarto, ou se o quarto dela fosse mais do que 20 metros. Então, vamos perceber, vamos adaptar, vamos ter esse olhar preventivo de saúde e, novamente, qualidade de vida, viu?